Ok. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom, Dani? Como é que você está? aí, Tudo bem? Belezinha? Boa noite. Tudo bem. Ai, que saudade, menino. Luiz. Saudade de vocês também, viu? Você está Nossa, onde, ela Ana já Carla? Tudo bem, Ana? Você é de onde? Qual parte do Brasil você está? É Ana Carla que você chamou? Isso, você tem que parte? Eu moro aqui em São Paulo, capital, na freguesia do Ó. Olha que legal. Eu sou carioca, mas já morei no Espírito Santo. Do Espírito Santo eu vim para cá, para São Paulo. Bacana. Aí eu participei da oficina com PV. E com o Diogo. Aqui em São Paulo, lá no CCSP. Aham, eu lembro. Foi ótimo, muito bom, muito bom. Pô, sim, tem que ter outro logo mais. Já estou ansiosa pela próxima. Daqui a pouco o direito está chegando por aí. A Daniela esteve na oficina. Antônio Pinto, lá de Fortaleza, seja bem-vindo, boa noite. Luiz Gustavo, sempre presente em nossos eventos. Boa noite, boa noite. Tudo bem, amigo? Boa noite. Luiz Gustavo, que nos adoça sempre. Boa noite. Chegando agora. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Muito bem. 18 horas em Brasília. Esperamos um pouco mais ou começamos? Começamos. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando. Gente, muito boa noite. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. É um evento aqui da SBC. Meu nome é Maurício Planel, sou membro do Núcleo Gestor da Sociedade Brasileira de Colagem. É um prazer estar com vocês. Nós temos outros membros aqui da sociedade para falar com o Samuel Heller, com o professor Samuel Heller. Filomena Chiaradia, que está conosco já há um bom tempo, trabalhando firmemente. Ela esteve muito lado a lado com todos nós, fazendo a revista. Paulo Vitor Tavares, nosso membro fundador, nosso master. Ana Janot, nossa querida Ana, que está sempre em todas as oportunidades. Márcia Albuquerque, colagista, designer, responsável pelo site e por outras coisas muito boas. Fernanda Marchioro, nosso Objeto X, seja bem-vinda, Fernanda, muito legal estar aqui. E é isso, estamos aqui para comemorar o lançamento do número 0 da revista, que o Samuel fez a capa, Luiz Gustavo fez uma matéria excelente, Carolina Chopron fez as suas dicas, e nós estamos aqui para um pequeno bate-papo. Da vez passada tivemos um problema com o Instagram, e acho que agora não teremos mais nenhum problema, estamos muito bem acompanhados por todos nós. Então, pois é, antes de começar a live eu estava nervoso aqui já, será que dessa vez vai, né? Agora a coisa vai. Pô, um raio não pode cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Dessa forma. A gente já está do Brasil de norte a sul, já temos muitas pessoas bacanas aqui de várias regiões do país, todo mundo sempre muito bem-vindo. Bom, eu queria falar agora com a Filomena. Filo, boa noite. Uma alegria ter você aqui. Boa noite, Maurício. Que eu vou dar o start com o Samuel. Vamos lá. Boa noite, Samuel. Muito bom você estar aqui conosco. Foi maravilhoso você ter aceitado essa parceria da nossa entrevista e estar sempre, né, muito disponível para partilhar e trocar conosco. Então, essa primeira revista, né, a 00 da SBC Mag, eu vou fazer uma pergunta para a gente começar essa conversa, que ela meio que é uma pergunta que contém outras, mas vamos lá. Que é assim, eu queria que você contasse para a gente como foi a sua sensação quando você recebeu esse convite, né, e descobriu, portanto, que a gente ia fazer uma revista de colagem, né, no Brasil. Como foi o que você pensou, sentiu e em relação não só a você como artista, né, da colagem,
mas como professor, e também como um editor de uma revista que já aconteceu alguns anos atrás, né, e que não era exatamente uma revista só de colagem, mas certamente trazia também muitos elementos de colagem, porque Samuel, eu acho que foi o primeiro professor dentro de um curso, né, de design que tem uma disciplina de colagem. Então, isso é muito rico. E aí eu queria que você começasse contando isso. Como é que foi? Ok. Ô, Filomena, boa noite. Eu te respondi, mas estava mutado aqui, não sei se você... Olha só, quando eu recebi o convite, isso já faz um ano, mais ou menos, né? Assim, começou o ano passado, mas eu lembrei de uma conversa que eu tinha tido com o Planel e com o Fuão, não sei se você vai lembrar. Sim, claro. Que a gente conversou sobre ter um veículo de comunicação, que a gente não tinha assim, uma coisa, né? Eu tinha comentado da revista Traço, mas era uma coisa muito assim, a minha faculdade só, né? Pouca gente conhecia. E aí, passou o tempo, e quando eu recebi aquele convite, eu disse, oba, vai ter uma outra revista de colagem, né? Isso é bom, ou né, uma revista brasileira, né? Eu vi mais nesse sentido assim, eu não sei se é a primeira revista brasileira de colagem, mas eu entendi como sendo assim, agora a gente tem uma revista brasileira de colagem. Então, ver esse impacto assim, eu quero participar, eu quero contribuir, quero colaborar de qualquer forma que for, entendeu? Eu falei com o Planel no início, você pode mandar, né? Ele foi mandando no início assim, o material, tinha uma entrevista, depois pediu imagens, e eu estava achando que no máximo, assim, né? Sabia que estava participando, mas confesso que eu queria ter mexido assim, me dá um pedaço para poder fazer, entendeu? Porque eu gosto muito disso, assim, sempre gostei muito de trabalhar com design editorial, né? E essa revista Traço, na verdade, eu peguei ela a partir do 3º número, porque ela começou como um projeto de extensão, foi uma coisa feita por alunos, e depois eu vi um potencial, falei assim, posso ajudar? E aí, né, eu sei que isso é gostoso, sabe, esse início, assim, de pensar um editorial, né, pensar como vai ser, selecionar, né, mandar convites, isso é um trabalho, eu vi que vocês trabalharam muito, né, eu acompanhei esse final de dezembro para cá, eu vi que vocês estavam assim na correria, né, então isso assim para mim foi muito bacana ter participado desse início, sabe, assim, e eu achei uma coisa super interessante que vocês colocaram na capa, assim, manifesto, sabe, eu também sentia falta disso, assim, da gente ter um manifesto brasileiro de colagem, sabe, não sei se tem isso assim em algum lugar marcado, né? Eu até lendo o Sérgio Lima, até procurei se achava alguma coisa que fosse um marco assim de produção de colagem. E aí vocês colocaram na capa assim manifesto. Eu achei isso tão bacana, cara, porque não sei, né? 100 anos depois, entre aspas, pós né, dadaísmo, a gente também está marcando ainda. Você vê que a colagem ela é super viva, né? Ela tem os tempos dela, mas parece que toda hora ela reaparece com uma outra formatação. E aí eu achei muito legal de ser assim, o manifesto da colagem brasileira, sabe? Parabéns para todo mundo que estava envolvido, né? Eu sei que vocês estão trabalhando muito, eu sei disso. Logo em seguida, né, do lançamento, vocês já fizeram aquele evento do Collage Day. Eu falei, gente, esse povo não para, não. Os embaixadores. Sim. Márcia Albuquerque levantou a mão. Márcia, você está muda. Por favor, fale. Oi, Samuel, tudo bom? Oi, Márcia. Aproveitando esse gancho que você colocou aí sobre o manifesto, me fala, assim, rapidamente, por que você acha que ter um manifesto é importante, o manifesto da colagem? Esse, no caso, é o manifesto da SBC. Mas eu acho que você ampliou isso para o manifesto da colagem, e eu queria entender por que você acha que é relevante ter um manifesto. Olha, eu comecei a fazer colagem ainda como aluno, e aluno, você sabe, o aluno ele é meio preguiçoso, e eu também tive uma fase assim, de preguiça, eu fazia as colagens bonitinhas, e recebia elogio, e tudo bem, então eu sou um colagista, eu era um aluno experimentando. Com o tempo você vai aprendendo, amadurecendo, eu comecei a perceber que esses grandes movimentos, todos os movimentos vanguardistas, todos tinham um manifesto. E aí eu comecei a entender o que era um manifesto, tipo assim, opa, eu tô vivo, olha aqui, presta atenção, a partir de hoje a gente começa.
E eu visitei, por acaso, você sabe quando você cai num lugar assim, parece que as coisas, que quem gosta de colagem, né, a coisa atrai, né? Eu estava em Lisboa e estava lá naquele, eu esqueci, uma praça lá, Pombal, Marquês de Pombal, acho que é isso mesmo. E ali tem uma galeria embaixo, assim, sempre tem exposições, livrarias, e estava tendo 100 anos de colagem portuguesa, mas falando de todos os movimentos, eu até tenho um material que eu trouxe de lá. E aqui me deu um choque, porque tinha assim, o manifesto da colagem portuguesa. Eu falei, gente, então acontecia isso assim, o povo, para poder falar assim, estamos fazendo colagem, parece fazer um registro, sabe, um documento. Então eu vejo o manifesto como assim, um documento. Tá? Eu já tentei traduzir, porque às vezes a cópia que eu consigo do movimento futurista, o movimento surrealista, mas não consegui uma cópia nítida ainda para tentar traduzir. E eu via que era muito assim, as pessoas dando opinião daquilo que estava fazendo, refletindo sobre o que estava fazendo, mas deixando um marco. E eram publicados em jornais, né? Ou seja, precisava ser publicado para poder aquilo ser, de certa forma, validado, sabe assim, com o passar do tempo, a história. Então, Márcia, eu acho assim que o fato de ter número 0, né, Sociedade Brasileira de Colagem, Manifesto da Colagem Brasileira, sabe, eu acho que não me foge que agora se eu tenho algum registro de alguma coisa ligada à colagem brasileira feita um tempo atrás, mas eu não me recordo disso, eu já até verifiquei e não acho. Então, acho que em 2024 nós temos o nosso manifesto, né, da colagem brasileira, e é um marco, porque, igual eu falei, eu tinha feito a revista, mas era uma coisa, não posso falar assim que é só Belo Horizonte, que nem era praticamente, uma coisa, né, um grãozinho. E a SBC com a revista SBC Mag, né, eu acho que é Brasil, e sei que já tem, né, ela uma abrangência maior, então estão sabendo que a gente está fazendo colagem, né, há muito tempo, e agora isso está, assim, registrado, publicado, sabe? Valeu, obrigada. Com certeza que a gente tem a ideia de ser os mais plurais possível, de não privilegiar a região sudeste. A gente quer colocar o norte, nordeste, todas as vertentes, todas as linguagens dentro da colagem. Muito mais do que a colagem, é a cultura brasileira, né? Sendo que a colagem também faz parte da cultura brasileira e logo mais latino-americana, acho que é importante. Eu queria dar as boas-vindas agora ao pessoal que acabou de chegar nesse instante, um pouquinho mais cedo, ao Diogo também do Núcleo Gestor da SBC, seja bem-vindo, Diogo. A Lê, a Alessandra Portilho, seja bem-vinda. E aos nossos queridos companheiros Chico, Silvio, o Guilherme, a Pati, várias e várias pessoas queridas que eu estou vendo aqui. Desculpa se eu não estou citando mais alguém, mas todo mundo super bem-vindo. Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Muito bem, vamos continuar aqui. Quem mais gostaria de fazer uma colocação, de comentar alguma coisa? Luiz Gustavo, Chico, Silvio. Pati, se você quiser perguntar alguma coisa. Márcia Buquerque levantou a mão. Eu vou perguntar então, para ver se o povo engata. Pode perguntar. Samuel, eu sou mega fã, né? Maurício, que me apresentou o seu trabalho já há muitos anos atrás, e de ficar babando mesmo pelo seu trabalho, que tem muita consistência, sabe? Uma das características que eu vejo e que me atrai muito é que você é um fazedor de colagem, você produz colagem de uma forma absurda, assim. Pelo menos parece que quando a gente vê no Instagram é muita coisa. E o fazer vai fazendo, às vezes, o trabalho se modificar, né? A gente começa a colagem lá atrás, como você falou, quando você era o curioso da colagem ainda, o experimento, e hoje, provavelmente, a sua colagem teve tiveram mudanças, até porque a gente não é mais a mesma pessoa, né? A gente, dando um exemplo, no meu trabalho, eu estava até falando com o Maurício, eu tenho caixas de papéis, né? Tem papéis ali que eu vou limar, porque não tem mais nada a ver comigo, sabe? Você tem isso, alguma coisa nesse sentido, de você
se sentir outra pessoa hoje do que você era, portanto, a sua colagem hoje você vê que é diferente, ou não? Você tem mesmo eu consigo manter uma linha ali muito equilibrada do que eu faço como resultado da colagem. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, Márcia, já me perguntaram assim, eu acho que por que você não tem uma identidade na sua colagem? E já falaram assim, eu acho que você não tem identidade na colagem. E aí, não quis ter me incomodado, mas eu comecei realmente a analisar, mas por quê? Eu faço colagem, trabalhei muito com colagem digital, em função de demanda de mercado para publicidade, para design em geral. Só que também as disciplinas que eu trabalho, né, eu tenho uma disciplina que eu trabalhei muito tempo com ela, que era expressão gráfica, que eu praticava com os alunos xilogravura, né, já cheguei a trabalhar muito com serigrafia também para experimentações, linogravura. Então, assim, eu acho que o que eu estou fazendo fora, e aquelas manchas, aqueles papéis que vão sobrando, igual você falou, tem sempre uma caixa, uma gaveta que ela fica ali. Então, eu acho assim que eu tenho um tipo de colagem que eu gosto de fazer, que eu sei que ela vem fácil no sentido assim de composição, porque é um lugar talvez confortável, né? E eu acho que eu tenho tipos de colagem também. Eu tive uma fase de uma colagem muito ilustrativa, tá? Mas em função de demandas que eu vinha recebendo. E num certo momento eu comecei a ter um tipo de colagem que era talvez mais abstrata, que eu vou chamar aqui de talvez surrealista, no sentido, né, no sentido de fazer, né, a moda de, não que eu seja surrealista já, que é isso. Mas é assim, eu nunca me preocupei com isso, assim, você tem identidade, tem que ter identidade. E já vi pessoas, apareceu aqui para mim, na hora que eu vi, eu sabia que era Samuel. Eu falei, então, né, tem assim, alguma coisa que marca. E coisa engraçada, eu nunca tinha pensado que eu tinha influência do grunge na minha colagem, porque eu não estava pensando na composição de design de colagem grunge. Até que alguém um dia classificou, falou assim, eu acho que essa colagem ela tem uma pegada grunge. Eu falei, mas por quê? Aí eu fui observar que a sujeira que eu colocava na minha colagem, ou que eu provoco, talvez estivesse repetindo, né? E acho que até na entrevista eu comentei, não sei se foi com vocês que eu comentei, eu começo um pouquinho assim, a minha trajetória no design gráfico, até chegar, né, hoje, vamos dizer assim, eu começo pela serigrafia. E em algum lugar eu respondi isso assim, que eu gostava muito mais quando dava erro. Olha só, eu trabalhando fazendo serigrafia, e quando dava o registro saía, ou então manchava, sujava, eu achava aquele incrível, aquela mancha. Então, aquele improviso, né? Eu gosto muito de improviso. E talvez essa ideia assim, de ir acumulando essas informações, essas práticas, eu visitei muita gráfica, implorando, me dê essa mala, não sei se o pessoal conhece o que é uma mala, quando faz o teste das primeiras impressões, que aí você vem assim, amarelo, ciano, depois amarelo com ciano, que já deu verde. É uma Disneylândia, para quem gosta dessas coisas. Aí, eu ia visitar uma gráfica, eu saí de lá com a sacola cheia de coisa. Então, você quer isso para quê? Eu falei, eu ainda não sei ainda, mas um dia eu vou usar isso. Lógico que eu tinha um espaço onde guardar, né? Parece que é até coisa de acumulador, não, mas sempre uso, tá? Mas, então, acho que toda essa minha trajetória de profissional, sala de aula, acho que eu tenho elemento de tudo misturado no que eu estou fazendo, sabe? Não sei se eu tenho... Então, a sala de aula, então, é um lugar que te alimenta para as colagens. Demais. Você acha que você é um colagista de um jeito, porque tem a sala de aula, e seria de outro se não tivesse o aluno, porque o aluno te alimenta, é isso? Não, trabalho do aluno? Eu preciso me inventar para levar para a sala de aula. Por exemplo, eu já tive fases que eu trabalhei com madeira, estilo, por exemplo. Hoje é inviável. O tipo de aluno que eu tenho hoje, se você levar a madeira para a sala, ele trava. O que você vai fazer com isso, sabe? Então, assim, eu preciso buscar uma técnica hoje que seja mais prática. Teve um mês atrás, eu fiz junto com outro professor uma oficina, que a gente fez uma experimentação gráfica da gente levar, de fazer o aluno entender que a ideia está em qualquer lugar. Você não tem um banco de imagem que te fornece as ideias. E a gente queria mostrar o experimental, né? Eu passei um domingo recolhendo tipo de folha, qualquer tipo de folha, para fazer monotipia.
E aí eles encantavam, porque eu posso carimbar essa folha, sai um registro lá, o que eu faço com isso depois? Para quem já está assim, há muito tempo, né, trabalhando com isso, nossa, uma coisa tão banal, mas o tipo de aluno que eu tenho hoje, ele realmente tem muito pouco contato, muita experiência com essas práticas de fazer. Quem é que nunca fez um carimbo com batata, por exemplo? Se você leva isso para a sala de hoje... A internet, ela canibalizou, né, tudo, né? Na verdade, é complicado, né? Eu não consigo imaginar uma sala de aula com um aluno que nunca tenha visto estilogravura, mas você fala, eu fico imaginando aqui o que o aluno deve olhar para aquela madeira realmente e falar, o que eu faço com ele? Mas eu acho que isso tem muita coisa do digital, né? O digital ele é uma forma de fazer que existe experimentação no digital, evidentemente, mas é um tipo de raciocínio completamente diferente da experimentação manual. O cérebro ele trabalha diferente, sabe? Mesmo sendo experimentações, sendo as duas experimentações. Então, porque realmente você falou de experimentação, e quando eu vejo o seu trabalho, ele me passa muito que foi uma experimentação, sabe? Que ali teve um acaso mesmo, vários acasos ali. Então, não é uma experimentação farjuta, bem pensada, é uma experimentação do fazer, né? Tá bem, vou ver se alguém se empolga aí para te fazer mais perguntas, porque senão eu fico aqui te fazendo perguntas até o final. Pode, esse papo é bom. Aqui no Rio de Janeiro, a gente chama essas provas que saem de máquina, ainda quando está fazendo o ajuste, de coletura. Coletora? Coletura. Ah, certo. Aqui a gente fala mala. Mas eu entendi porque esse nome porque eu acho que vai dobrando e formando uma espécie Isso, né? São os registros ainda de adequar as cores. Diogo, fale você. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite. Ainda sobre o que a Márcia perguntou sobre identidade, né, e ouvi você falar, assim, eu faço colagem há pouco tempo, tem poucos anos, e eu acho que, ao mesmo tempo que existe uma sede da gente querer, de alguma forma, ser reconhecido pelo nosso trabalho, né, de ter uma identidade estética que possa ser reconhecida, ao mesmo tempo, pensar muito nisso pode virar uma prisão, né? Porque tira justamente isso que vocês falaram, que é a experimentação, que precisa existir um trabalho artístico, seja ele qual for, eu acho que é importante que você não se coloque em caixinhas, né? E eu acho que a identidade, estética ou não, ela vem com o tempo, né? Acho que quem trabalha há muito tempo, quem tem uma produção já de muito tempo, consegue olhar para trás e identificar. E para além de uma identidade estética, tem um percurso. Porque quando você pega artistas reconhecidos, sei lá, Pablo Picasso fazia de tudo, né? Até ele chegar onde ele chegou, houve uma trajetória, um percurso que demorou anos, assim, que demorou muito tempo e que também dependeu muito das experiências e das vivências que ele viveu para que ele pudesse colocar aquilo ali no trabalho, né, dele, assim. Então, só contribuir falando que realmente, assim, eu às vezes fico nessa, do tipo, mas será que isso tem a ver comigo? Será que isso tem a ver com o meu trabalho? Mas assim, eu nem sei, na verdade, porque eu quero criar. Eu acho que criar pensando no que você está fazendo, talvez você tenha que criar e depois olhar e falar, deixa eu ver o que saiu daqui, né? E aí, naturalmente, eu acho que pode vir uma identidade estética ou não, mas acho que isso talvez não seja tão importante no momento de criar, né? Acho que a criação ela precisa ser livre, ela precisa vir de dentro para fora e naturalmente a intenção e enfim, os sentidos que você dá, sendo eles sentidos conceituais ou estéticos, eles aparecem naturalmente. Então não dá para pirar muito pensando, eu preciso criar uma consistência de trabalho, porque não funciona assim, né? O trabalho artístico ele não funciona assim. Talvez o trabalho de design ele talvez tenha um pouco mais disso, né? Tem uma intenção um pouco mais clara. E aí você consegue colocar ali a sua identidade dentro daquilo que você quer. Mas o trabalho artístico ele é muito amplo, assim. Então é muito complexo pensar nessa identidade estética quando você está criando. Acho que talvez seja um pouco o trabalho posterior, assim. Diz aí, Filó. Não, o que você estava falando aí, eu queria que o Samuel falasse um pouco exatamente dessa passagem, porque na entrevista, não sei se todo mundo aqui já
já leu, né? E ainda pode até ouvir, que é a única matéria na nossa revista que tem, né, a possibilidade de ser ouvida. Sobre essa passagem, porque ele, em algum momento, fala com a gente sobre essa coisa do design e da necessidade da colagem manual, né, exatamente dessa questão da experimentação, e, além de tudo, essa descoberta, e aí é linda essa entrevista, gente, eu sou suspeita para falar, mas é maravilhosa. Obrigado. Ainda tem a questão que, para mim, é muito cara, da poesia, da palavra, né? Então, o Samuel vai beber em muitas fontes. Então, é falar um pouco sobre, né, essa transição do design para o artista colagista, que teve um momento na sua vida onde isso se impôs, né, veio forte para você. Então, acho legal poder falar um pouquinho aqui. Tá. Ô, Diogo, deixa eu só dar um retorno, Diogo, mas eu vou pegar o seu gancho também. Você falou sobre essa questão da identidade. Às vezes, quem trabalha com design gráfico, é mais fácil você deixar claro, assim, aquela cara do seu trabalho, sabe? E a gente acaba utilizando uns recursos que são quase sempre corriqueiros, tipo a tipografia, às vezes a fotografia. A gente sempre tem uma predileção por um tipo de grid, por exemplo, né? Um acabamento, cores. A gente acaba repetindo muito isso. E na colagem, eu não sei que imagem que eu vou achar. Quando você está falando isso, eu lembrei de uma coisa que está aqui próximo, que eu quero mostrar. Eu sempre falo assim, eu vou pegar coisas na rua. Eu estou numa fase muito assim, Kurt Schwitter, sabe? Eu quero encontrar coisa daquele estado e eu quero transferi-la para alguma superfície. E eu até fiz um post esses dias atrás, que alguém falou assim, Samuel, do que de tanto você está catando lixo na rua. Eu falei, cara, o que você faz agora? Acho que depois assim, da certa idade a gente não está ligando com muita coisa, não. Mas eu já te mostrar uma coisa aqui, talvez até um caderninho da SBC, que só eu Olha! Mas aí, por que eu tô querendo te mostrar isso? Olha, eu comecei a catar coisas da rua. Isso aqui é caixa de papelão. Não que eu peguei a caixa de papelão na rua, tá? Mas assim, foi de supermercado. Mas pedaços de outdoor, sabe? Rasgado, né? Coisa assim que eu ainda não tinha feito. Quando eu comecei a fazer, aí eu falei, gente, né, como que aquilo que você já está acostumado a fazer, a compor, vai automático para aquilo ali. Então, eu acho que eu tô com um material. Isso aqui é tudo desses dias atrás, tá? Deve ter 15 dias, talvez, tem até coisa solta aqui, ó. Até tem esse que não tá colado, acabou ficando maior. Eu paguei mó amigo para arrancar isso aqui na rua. Eu fiz esse post aqui, ó. Mas na hora que vai juntar os pedaços, aí eu já vou assim, no fuão, sabe? Assim, aquilo encaixa de um jeito que eu falei, gente, não foi eu que rasguei dessa forma, isso já estava lá rasgado assim. Mas como que isso encaixa perfeitamente? E isso é o que vai me encantando, sabe? Quando você fala sobre identidade, essa hora que eu questiono, será que todos os meus têm? Ou na hora que eu vou fazer, automaticamente não aparece o jeito do Samuel fazer, sabe? Então, tem hora que eu fico nessa, assim, tem coisas que fluem bem num caminho que tem a cara das coisas que eu já fiz anteriormente, e também tem momentos quando eu quero romper, eu quero buscar um outro lugar, né, para poder experimentar. Senão, eu também começo a repetir demais. Já tem uns 2 anos que eu não faço nenhum tipo de colagem digital. Como é que eu cansei? Que eu comecei a perceber que eu estava repetindo demais. Eu tenho, né, um banco de dados assim, de ruídos, interferências, materiais, imagens que eu vou juntando, fotografando. Só que chegou um momento assim que, falei, gente, eu tenho essa quantidade de coisa, está guardada aqui, não vai gerar para mim entulho, né, igual é a colagem analógica, mas acho que eu já fiz demais a colagem digital e ela chegou uma hora que ela ficou igual, sabe? Eu já abro o arquivo daquele tamanho, pego aquele... 10 minutos eu faço uma colagem, exagerei, mas assim, é muito rápido aquele processo. E esse outro, né, tem a pesquisa, tem hora que a imagem me faz pensar o tempo dela, sabe? E aí eu acho que já começa a entrar a questão mesmo da poesia, aí eu saio da colagem, eu começo a escrever uma coisa. Então, eu tenho gostado de fazer mais a colagem analógica, tem muita coisa que eu não postei ainda, mas assim, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, que eu espero amadurecer, vou interferindo, sabe? Eu tenho os cadernos, assim, antes eu pegava um caderno e até terminar, mas eu gastava assim 1 ano. Agora não, eu faço uns 3, 4 ao mesmo tempo.
Porque cada um vai ficando com a cara, com o estilo. Esse aqui parece que é mais ali naquele caderno, esse aqui parece que é mais nesse outro caderno. Então isso vai me dando uma liberdade de composição também. Porque senão você fica assim, o meu estilo é esse aqui, essa imagem não serve. Por isso que eu comecei a juntar cadernos. Eu tenho uma caixa que está do lado aqui, deve ter uns 10 cadernos. Acho que esse aqui eu já tinha até mostrado um tempo atrás. Esse aqui tem de tudo. Isso aqui não é um caderno de colar, isso é um caderno de experimentações, sabe? Isso aqui é stencil, isso aqui tem um negócio que não sei se já falei para vocês, que eu fiz muito com os alunos, que é transferir com thinner. Nem tenta, porque com a dor de cabeça que dá, porque o thinner é muito tóxico. Um plástico colado, entendeu? Isso aqui tem uma história bacana de embalagem de pacote de um cara que estava vendo bala na rua. Falei, moço, me dá esse pacote seu aí. Porque não, eu compro a bala, mas eu quero esse pacote, porque eu queria essa chita desse tamanho. Então, assim, aqui vai tendo assim, experimentações, sabe? E aí, se eu fizesse um caderno só com aquela identidade, eu acho que eu estaria me fechando para experimentação. Então, eu vou fazendo vários cadernos, que aí eu vou vendo aquela colagem cai naquele lugar melhor. Tá? Samuel, você faz colagem todo dia? Olha, essa semana passada eu não fiz, mas uns 15 dias atrás eu fiz a semana toda. Né? Essa semana foi semana de acadêmica, assim, avaliação. Aí eu não fico sem tempo. Mas já estou assim, já planejando o julho de férias, uma semana só por conta. Vou te falar assim, é meio viciante. O dia que eu não faço colagem, sabe assim, o que tem que poder fazer? Não, nada. Não, então eu já tenho uma ocupação. Tá? E material que eu vou guardando, não posso ficar com isso guardado. Eu tenho que, ou jogo fora, ou descarto, ou levo para os alunos usarem, então eu faço colagem, porque senão você começa a virar um acumulador, né? Totalmente. E qual é o apego que você tem nos seus trabalhos? Qual é o grau de apego que você tem? Ou você não tem apego nenhum? Você faz e... Nossa, eu tenho apego aos meus cadernos. Eu perdi um caderno desse, eu choro até hoje, porque isso aqui tem, né, um ano fazendo praticamente, você tem um valor ali. Mas a colagem em si, eu já vendi colagem, tem hora que eu trabalho, você dá uma colagem sulfa e toma. Né? Pessoas de fora falam assim, quanto você vende a colagem? Quanto você paga nessa colagem? Não é que eu não valorizo, mas tipo assim, só o fato de você querer ter isso, né? Eu vendi uma colagem para um cara lá de Londres, o cara nem me seguia, falou assim, eu vi isso, apareceu, entrei em contato, eu quero isso. E ele falou assim, eu estou acabando de mobiliar meu apartamento, eu quero 5 colagens, eu quero a sua colagem aqui. Fiz um preço bacana para ele, porque eu tive que mandar digital, você entendeu? Então, assim, eu não vou te falar que eu tenho um apego. Tem algumas imagens, algumas colagens que eu fiz que eu gosto muito pela história que ela tem. Não é que eu nunca venderia, não é por esse lado. Mas eu gosto do objeto que virou final, sabe? Então, eu não tenho um apego, não. Se importa de publicar tudo isso, se pegarem, se clonarem, sabe essas coisas que acontecem com o Instagram? Olha, grande parte eu tenho aqui, não tem nenhuma colagem que eu publiquei que eu não tenha ela ou digital ou física, né? A pessoa pode pegar e publicar. Mas não é quando eu pegar um quadro do Picasso e publicar, vou colocar assim, Samuel, não é meu, né? Então, não que eu seja um artista conhecido mundialmente, mas não tem essa importância assim. Se o cara gostou e colocou lá assim, criei, que bom, né? Estão me usando como referência, isso já é bom, né? Aí tem a Filomena, que a pergunta que você ia responder para ela, não sei se já preencheu. Já respondeu, né? Tá bom. Tem a Sara, boa noite, Sara, seja muito bem-vinda. E depois tem o Antônio Pinto, lá de Fortaleza. Sara, fique à vontade. Olá, boa noite a todos, boa noite, Samuel. Boa noite. Sou de Teresina, do Nordeste. Vi aí você, Maurício, falando dessas ligações do Nordeste. Vi que tem o Antônio Pinto aí de Fortaleza, aqui do Ceará, perto da gente. O Chico também. Maravilha. Então, eu vi que na sua entrevista na revista, Samuel, você, logo no início, disse que é preciso saber alimentar para alimentar e manter, né, o motor do potencial criativo funcionando bem. Então, a minha pergunta, além dessas experimentações aí que você disse que faz, que busca, o que te inspira? Olha, coincidentemente eu falei isso essa semana em sala de aula, dando assim, gás nos alunos,
que me fizeram essa pergunta, tipo assim, mas o que você lê? O que você vê? Eu assisti acho que são 4 curtas que tá do Wes Anderson, tá até na Netflix, acho que, se não estou enganado, concorreu o Oscar de curta. Eu assisti o primeiro, eu não acreditei que eu estava vendo o exercício que eu dou em sala de aula da disciplina de composição. Eu falei, gente, eu não estou assistindo um filme, estou vendo minha aula. Não que eu tenha feito aqui, mas assim, o assunto estava, eu falei, gente, eu já esqueci a história, eu fui concentrando, eu vou depois pegar esses frames e mostrar na sala de aula. Então é assim que eu vou me alimentando. Eu fui assistir um filme e, de repente, estou fazendo uma coisa, né? E eu sempre falo com os alunos assim, gente, não é o quanto você lê, não é... Você pode baixar tudo do Behance, você pode baixar tudo do Pinterest, que não é isso que vai fazer a sua cabeça. Ali só vai fazer você repetir o mesmo que já foi feito. Você tem que ir num lugar diferente. Às vezes esse lugar diferente está na poesia, está na literatura, está na série que você assiste, sei lá, está em passear, conhecer lugares diferentes. Eu tenho mania, assim, isso já há muito tempo, desde o tempo da Cybershot. Eu não cheguei a fazer isso com analógico, caro. Mas assim que eu pude comprar a minha, sempre viajei com ela no bolso, porque eu vou coletando tudo. Sabe aquele papel do Flanery? Eu acho que eu fiz muito isso, assim, de viajar em grupo, as pessoas falam assim, né, retardado ficou para trás. Por quê? Tá fotografando alguma bobagem. O pessoal fala assim, quebrado no muro, a mancha no muro, porque ele sempre assim, ele some, pode saber que está fotografando. Mas sempre foi assim, de me alimentar, né, ir nesses lugares que às vezes é deixado como lixo mesmo, que ninguém percebe, sabe? E eu vou registrando, isso vai virando meu banco, né, vou dizer assim, de imagens, e depois eu vou levando isso para algum lugar, né? Então, quando eu falo que é manter o motor, porque você pode fazer aquilo naquele momento e depois dispersar. Eu acho que eu ainda não me dispersei, sabe? Assim, eu tenho sempre buscado alguma coisa e quando eu vejo assim que começa a esgotar ou cansar, opa, tá na hora de circular em outro lugar que eu não fui ainda, sabe? Então, viajar, ler, né? Cinema, tudo isso é o lugar onde eu vou me alimentar, sabe? Às vezes trocar ideia, conversar. Uma vez eu viajei para uma cidadezinha aqui em Minas, não sei se vocês conhecem, mas se chama Milho Verde. E uma vila, que tem uma rua que sobe e outra que desce. Eu fui fotografar e conversar. Eu bati papo, assim, sentado numa venda, que é aquele tipo de boteco que tem nesses lugares muito pequenos. E o senhor, assim, ele me deu imagem, mas ele me deu um histórico de tudo aquilo ali, que tinha quantidade de imagens que depois eu consegui trabalhar com aquilo através de texto, de imagem, de pesquisa, sabe? Eu falei, gente, aquele cara foi uma pesquisa que eu fiz assim, porque me contou história de diamantina, de cerro, um tanto de coisa, e não era imagem, eu não estava fotografando, mas era uma forma também de coletar informação. Muito bom. Tá bom, então, muito obrigada. Eu estou no início ainda, estou tentando desbloquear, destravar desse processo criativo. Mas eu lhe digo uma coisa, de catar coisa da rua, eu estou catando muito. Esse é um bom caminho. Olha, eu me culpava com coisa de catar coisas na rua, sabe, assim, porque eu li um texto que eu acho muito, muito bom, do Flusser, que ele escreveu, né, sobre uma palestra do Sérgio Lima, né, que foi um dos mesmos lugares que eu vi falando assim, que a colagem ela tem um pouco esse papel meio de reciclar, sabe? A colagem como lixo mesmo, assim, você lida com o lixo, né? Ele até faz uma metáfora lá de uma coisa que apodreceu mesmo, de repente aquilo vai para lá com outro sentido. Eu li aquilo e falei assim, cara, às vezes eu tenho vergonha eu vejo uma coisa que nem é lixo, às vezes assim, é numa revista que está no local, né? E às vezes eu posso pedir, mas eu fico, feio, né? Não vou fazer isso. Depois eu parei e falei, não, se aquilo ali, eu vejo potencial naquilo ali para poder colar, transformar, fazer outra coisa, hoje para mim isso já não, sabe, eu acho que o resultado que sai daquilo, para mim, que mais me interessa do que, eu sempre uso uma desculpa, tá? Se alguém me viu, qual a chance daquela pessoa me ver de novo, sabe assim, aquele cara que cata, nunca mais vai acontecer, espero, né? Então, hoje eu não se preocupa não, você está começando agora, pode pegar, pode juntar,
Só organiza assim, uma caixa, uma coisa, senão vai virar um caos, porque vira. Tô organizando, tô aqui, eu vim passar uns dias aqui em Montreal, aqui no Canadá. Fui num sebo, comprei algumas revistas e de repente me peguei arrancando os cartazes antigos dos postes aqui. Meu marido disse, você vai ser presa. Eu digo, calma, é arte. A única parte ruim disso, depois eu tenho que pagar excesso de bagagem, só isso. Pois é. Muito obrigada. De nada. A dica que o Samuel deu, pessoal, se chama A Incrível História de Henry Sugar. São 4 capítulos que vale muito a pena assistir, está na Netflix. É maravilhoso, com certeza. É um exercício de composição, cara. Sim. Os 4, sabe assim? O Wes Anderson tem essa coisa. Parece que primeiro ele pensa o filme pela paleta de cor e pela a composição, né? Então, vale para quem quer né, ver composição num outro lugar que não seja um livro sobre composição, tá aí uma dica maravilhosa. A Incrível História de Henry Sugar. Antônio Pinto, é você, meu amigo. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá aí meu amigo e parceiro de caminhada Chico Gomes, aqui de Fortaleza. Samuel, estou gostando tanto dessa conversa, estou aqui, digamos assim, encantado, porque é muito bom quando a gente para falar da arte da colagem na parte prática, né? Esse campo da prática, como é que faz e tal. Porque, claro que também é bacana a gente, né, entrar nesse campo, no campo teórico, né, da questão mais filosófica e tal, tudo mais. Mas é tão bom ouvir você como é que lidar o cotidiano, né, dessa construção, e aí me faz joga uma curiosidade. Como é que você colocou a apresentação uma disciplina de colagem, né, dentro da área acadêmica? Como acontece? Já que uma disciplina tem uma ementa, tem que ter lá as suas linhas científicas e tal, né? Eu fui professor da área de design de moda, enfim, você tem que seguir realmente todo um tal. Como foi essa sua ousadia? Eu acho que é ousadia, eu posso arriscar de sua ousadia? Olha, na verdade, não foi eu que comecei com a disciplina, tá? Ela começou com o professor Mário Arregui, que também é um colagista, vocês podem olhar o Instagram dele, chama Marregui. Depois eu vou escrever. @Marregui, que é o nome dele. É um artista plástico que faz colagem, ele que começou a disciplina de colagem. E eu já fazia colagem e colei nele, tipo assim, Mário, ele dava muita, na época, mesmo a disciplina ainda tinha, assim, alguns encontros que os alunos, vamos colar depois da aula, né? Ou então, oficinas. Eu falei, Mário, me fala que eu tô lá, entendeu? Eu queria ir, porque ali começou assim, eu estou tendo um diálogo diferenciado com outro professor, com o aluno, então, porque antes eu fazia sozinho, ficava comigo na gaveta, tá? E aí depois teve outro professor, que é o professor Guilherme Guazzi, que é o coordenador do curso, ele também assumiu a disciplina, e eu entrei assim, quando tinha muita turma, então eu ia dividindo, até o momento que eu acabei assumindo a disciplina, mas, né, o processo sempre foi o mesmo, assim, da disciplina. Mas deixa eu te explicar por quê. Não é bem uma ousadia de criar, porque é um curso de design, tá? Ele começou como um design gráfico, né? Hoje ele é um design integrado, que tem dentro dele a estrutura de disciplinas de produto, de design gráfico, de interiores, e tem o curso de moda que é separado, também tem a disciplina de colagem. Mas, olha só, para um curso de design, que o aluno precisa, num certo momento, essa disciplina acontece no 4º ou 5º período, que é justamente, você começa a dar uma base para o aluno vai chegando no momento, você tem que desmontar aquele aluno. Porque quando ele chega assim, 3º, 4º período, ele está totalmente viciado em coisas que ele acha, né, eu vejo isso lá. Começa a aparecer coisas fantásticas demais para 3º período, não que o aluno seja capaz, mas que ele não tem maturidade, às vezes, para entender o que é um movimento grunge, por exemplo, ele está fazendo aquilo, mas de onde veio aquilo? Aquilo vem de um banco de imagens, ele vai repetindo. Sim, eu acho que vai seguir assim, mas seria legal o aluno também entender assim, que período isso aconteceu, por que isso evoluiu, quando modificou, quando repetiu. Então a disciplina de colagem, ela aparece assim, meio que para desmontar o aluno, tá? Então, ele revê, eles fazem a disciplina
de composição comigo, eles odeiam. E quando chega em colagem, eu falo assim, gente, eu amo composição, eu amo colagem. Eu falei, vocês são doidos, porque lá vocês odiam. Não, porque quando chega em colagem, se você não tem um domínio de composição, você só rasga papel e cola, não mais nada, né? E aí eles começam a perceber o diferencial. E aí, já está num momento também que eles já estão fazendo design gráfico editorial e começam a entender a importância da organização de um grid, por exemplo, como que dialoga, né, o título, a tipografia, a caixa de texto com a imagem, sabe? A hora que a imagem destaca, que ela diz mais, a hora que o texto diz mais. Então, eu percebo que nesse momento eles começam a ter uma relação diferente com a composição. Tá? Então, é por isso que essa disciplina, ela começa, eu acho que foi em 2003 ou 2004 que ela começou, fixa, ela nunca saiu, né, da grade. E a gente já escutou assim, de certos avaliadores de bancas de TCC, ou empresas que contrataram, né? Eu já escutei isso assim, da própria Fiat, que uma vez eu trabalhei lá dando consultoria. O que esse aluno da FUMEC tem que ele é diferente? Tem um negócio, sabe, uma coisa que é diferente, sabe? Então a gente começou a perceber, eu percebo assim, lógico que não é só isso, tá? Tem outras coisas. Mas eu falo sempre com os alunos, eu acho que vocês começam a ter cara de design depois que vocês fazem colagem, porque você começa a ficar mais criterioso. Eu acho que a colagem traz isso para eles, sabe? Eles analisam mais, eles experimentam mais, eles são mais críticos do trabalho, né? Porque começam a colar no início aquela confusão, cola, depois começam a falar assim, opa, não é bem assim que eu tenho que colar, eu ainda preciso buscar, né, uma elaboração melhor. Então, essa disciplina eu acho assim que ela é fundamental no curso, porque ela marca para mim assim a mudança do aluno, sabe? Que ele vem do básico, depois ele começa a virar um aluno com práticas profissionais mais assertivas, sabe? Muito obrigado. Nossa. Maravilha, fantástico. Eu vou estimular alguma galera daqui das faculdades aqui, viu? Para conversar com você. Maravilha, ótimo. Pessoal, olha só, temos 46 minutos de bate-papo. Daqui a pouco... Já? Sim, não, o tempo voa quando a gente está num bom papo com bons amigos. Mas o PV está conseguindo, ele está organizando um novo link, ele vai colocar aqui no chat. Aí todo mundo antes copia, por favor, esse chat. Se passar de 1 hora, a conexão vai cair. Então, com esse novo link, já vai ter para todo mundo poder assistir a segunda parte. Tudo bem? Entendido? Todo mundo? Maravilha. Chico Gomes, é você, meu amigo. Depois é o Luiz Gustavo Guimarães. Boa noite, meu povo, boa noite a todos, boa noite, Samuel, mestre Samuel, boa noite, meu querido amigo parceiro aqui do Entre Aspas, aqui de colagem de Fortaleza, Antônio Pinto. Bom, eu vou pegar um pouco do mote que a Filomena falou, do artista colagista, né? Tem um artista publicitário, temos aí exemplos como o Maurício, como o Márcia, como um monte de gente aqui que trabalha a colagem como publicidade e que simplesmente os trabalhos são fantásticos, né? Mas eu sou um artista colagista. A colagem para mim é arte, tá? Então eu trabalho muito pensando como uma obra de arte no meu trabalho, né? Eu queria saber, Samuel, eu acredito que você já fez algumas exposições, eu acredito que sim, né? E eu queria saber o seguinte: quando você pensa em fazer uma exposição, você incorpora mais essa história do artista colagista e pensa de uma forma assim temática para poder fazer suas criações, né? Um tema interessante ou um tema que já seja de passado, sei lá, como uma escravidão no país, alguma coisa assim, ou pensa numa coisa mais atual, como a questão ambiental, como nós trabalhamos no nosso dia, no Dia Mundial da Colagem, né? Aí, assim, você pensa nessa história e com relação à exposição, como é que rola essa história? Você fica criando os trabalhos e depois gera uma exposição? Na verdade, eu nunca fiz uma exposição individual. Eu já participei de várias, até com um número maior assim, de peças, mas sempre foi coletivo. Algumas, a convite, né, ser livre para mandar o que quiser, e outras tiveram temas, sabe? Eu confesso que quando tem tema, eu travo total. Samuel, você vai fazer a imagem para o calendário da SBC, eu travei total. Então, eu me sinto intimidado com o tema, sabe? Eu acho que na entrevista eu até falei isso, depois eu até consertei para não parecer que era uma coisa impositiva, mas assim, era mais uma coisa minha mesmo, sabe?
eu passei muito por isso, assim, sempre recebendo demandas para ilustrar. Então, aí eu falei, não, eu acho que não estou fazendo colagem, acho que estou fazendo ilustração que usa a técnica da colagem. E quando a gente vai fazer uma ilustração, você tem, né, eu vou pegar aqui Roland Barthes, né, o desenho ele já tem uma tradução simbólica. Então tem interpretação, tem vivência, tem o seu olhar, né, a sua carga toda assim, de experiência está ali, né? Talvez um pouco da sua identidade vai, sabe? Então eu comecei a perceber que algumas colagens que eu estava fazendo que não seguia tema era o que me agradava mais. E eu estou olhando aqui de lado aqui, porque eu tinha deixado um caderno aqui, e eu confirmei isso comigo quando eu comecei a fazer uns experimentos de poemas dadaístas. É bem louco, né? Aquela receita lá do Estantizara, você pica um monte de texto, joga uma caixa e vai tirando naquela sequência ali, tá ali o poema, né? E eu comecei a fazer esse experimento. E eu falei assim, não, acho que o acaso é mais interessante. Eu nunca penso tema, eu não sei o que eu vou escrever, tá? Então, o que vai saindo para mim ali, para mim é a surpresa. As exposições que eu já participei, Samuel, o tema é esse. Eu fiz algo legal, assim, né, dentro, pessoal. Mas eu como artista, que você está falando, artista colagista ou designer colagista, eu ficava meio constrangido. Juro pra você que eu fico, sabe por quê? Eu falei, não, gente, tem muita gente que usa tão melhor do que eu. Eu acho que isso não está no nível que eles querem. Todas eu me questionei. Nossa, acho que não é isso que eles querem. Refazia. Será que eu vou mandar? Não vou mandar? E mandava, o povo amava. Eu tenho essa coisa assim, eu faço uma coisa que eu julgo demais. Não é isso que eu quero, não é isso que eles querem. E quando vai, o pessoal gosta muito, sabe? Assim, às vezes está dentro daquilo que eles estavam esperando. Mas eu estou planejando uma exposição, entendeu? Tem feito um material em parceria com uma professora que ela é ilustradora, e ela está experimentando as minhas colagens em várias técnicas. Ela às vezes quando a gente posta alguma coisa assim, mas né, tem muita coisa sendo produzida que a gente não postou ainda. Mas ela pega uma colagem e interpreta, né, não é tão fora assim, mas ela faz em óleo, às vezes ela faz em nanquim, às vezes ela faz em aquarela. Então ela né, tem uma diversidade técnica. E a gente está tentando assim, uma coisa diferente, assim, um processo inverso do que foi o papier-collé, né? Quem sou eu para ser Braque, né? E Picasso, mas o que eles faziam primeiro, experimento, depois pintavam. E ela falou assim, não, vamos fazer o inverso, você me dá a colagem, eu vou, a partir dela, né, pintar, né? Que ela já está pronta, não com a intenção ali de virar um quadro, mas assim, deixa eu ver o que eu faço com isso aqui. E está me surpreendendo, eu acho que a gente está planejando uma exposição em breve para isso. Vou comunicar para vocês. Por favor, divulgue aqui, que é para poder a gente ver. Tá, com certeza. Itinerante para poder vir para o Rio, tá? E para Fortaleza, por favor, bote aí a segunda é Fortaleza, tá bom? Vai pelo CCBB. Maravilha. Perfeito. Obrigado, Samuel. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Luiz Gustavo, querido. Boa noite, Samuel. Boa noite, gente. Luiz Gustavo, beleza? Pessoas bacanas demais estar aqui com vocês. Voltar lá um pouquinho nesse lugar, tensionar esse lugar educativo da colagem, né? Ele pode oferecer caminhos, né? Nos cursos que você tem consolidado esse espaço, ele tem um caminho, tem um objetivo. Eu tenho pesquisado isso no lugar de educação, em cursos de psicologia, então cada lugar ele acaba tendo um objetivo, mas sempre tensiona, na maior parte dos outros professores ou de outras conversas teóricas, porque os cursos de formação eles estão sempre voltados por uma coisa teórica, por um caminho teórico, e aí a gente vem com jogos surrealistas, a gente vem com experimentação, a gente vem com acaso, a gente vem com rasgos, e as pessoas se rasgam também, né? Elas trazem coisas delas até depois elas caminharem um pouquinho para o objetivo, seja da composição, seja do processo terapêutico, que eu tenho feito em algumas universidades, seja do processo educativo de ter uma conversa com algum conceito ali dentro da educação. Então, essa tensão entre o formatado do acadêmico e
fazendo isso como se fosse uma caixinha de fósforo, assim, que a gente dá uma riscada e pega fogo. Eu sinto que a colagem tem feito isso nesses lugares. Eu queria ouvir você um pouquinho mais. Olha só, eu tive uma experiência assim, fora do comum com relação ao professor de colagem. Uma outra escola me chamou para dar uma oficina para os professores sobre colagem. Eu falei, não, monta aí um programa. Eu falei, mas vocês querem o quê? Ensinar o professor a fazer colagem para ele ensinar para o aluno? Não. Eu quero que você trabalhe com o professor, né? Você desmonta esse professor, até mesmo para ele repensar o conteúdo dele. E quando eu fui fazer, aí eu entendi o que eles estavam querendo, que era um momento talvez assim meio uma pausa do professor, que ele pudesse repensar tudo que faz, para ele entender os novos rumos que está tomando a educação em todos os sentidos. E eu vou trabalhar a colagem, vou falar do que foi a evolução da colagem. Eu falei um pouco mais ali, né, nas vanguardas, principalmente, nesse período ali, e fui pontuando, e fui mostrando, assim, como que ela contribuía, né, na composição, na ilustração, em produção de outros objetos gráficos, que não ficava somente uma colagem, uma tela, num quadro, por exemplo. E me surpreendeu, porque os professores, eu falei assim, professor de arte, de literatura, alguma coisa assim, que vai me interessar por isso, né? Esse professor foi o primeiro a sair, foi uma semana. Aí, primeiro dia ficaram assim, falando de dadaísmo, o que é isso, né? E aí, no segundo dia, aí no terceiro já não apareceu. E as pessoas que eu achava assim, nossa, a professora, ela é advogada, ela dá aula de uma coisa que não tem nada a ver com colagem, a outra de matemática, a outra não sei. Esses ficaram, olha só, coisa interessante, os que estavam ligados à literatura e artes, foi para mim uma decepção, porque pulou fora. Já sei isso. E os que não eram, talvez, uma área mais, vamos dizer assim, exatas, eles gostaram demais. Aí, no final, eu perguntei, né, porque eles estavam totalmente apaixonados. Vamos tentar fazer isso de novo? Você dá curso fora? Eu quero entender isso melhor. E eu perguntei, mas por que vocês gostaram tanto? Foi porque eu nunca pensei, né, dessa forma. Tudo que eu faço é muito assim, programadinho, e de repente você chega aqui, eu corto, desmonto, e não está dando certo, você manda girar, você manda trocar, você manda arrancar e colocar ali, de repente eu vou vendo uma construção surgindo, e eu começo a me pensar em tudo. Eu lembro que tinha uma advogada, ela falou assim, olha, você me fez pensar num processo que eu estou tendo, e fazendo aqui a colagem, eu vi que eu preciso ser flexível nisso e nisso. Eu achei interessante isso. Eu não fui lá para fazer isso, que eu acho que um psicólogo resolveria isso, ou alguém ligado a algum tipo de treinamento RH resolveria isso. Eu fui como professor de design, colagista, para tratar de uma linguagem, de uma técnica, e vamos conversar e vamos fazer. E, de repente, eu vi que aquilo ficou meio terapêutico, que aquilo começou a rever, né, as pessoas, revendo os processos de trabalho, sabe? Nossa, e será que eu posso pensar isso em matemática, pessoal? Eu nunca pensei, que eu sou péssimo em matemática. Eu nunca pensei em uma colagem que desmonta lá a fórmula de Bhaskara. Porque a pessoa fala, você entende, vai que você acha uma solução de ensinar matemática diferente, né? Então, respondendo o que você está falando, assim, de certa forma, o meu universo ele é muito sala de aula e aluno, mas as experiências que eu tive com um outro que não era aluno, aquele que tem uma outra visão, tem uma prática, que às vezes está cansado mesmo de uma coisa que faz, eu queria parar, queria um oxigênio diferente, sabe? Eu acho que realmente isso é muito gratificante, porque eu vou querendo uma coisa, chego lá, eu é que ganho. Eu sempre falo isso, gente, eu mais aprendo com vocês que eu ensino, porque eu jamais imaginei que uma advogada ia me dar uma lição de um tanto de coisa que ela falava lá para mim, isso aqui, isso aqui. Eu achava aquilo incrível, cara, assim, essa troca, sabe? E, assim, eu acho que não só a colagem, isso, tá? Não vou falar que isso é uma característica da colagem, não. Mas eu fico encantado de como que uma linguagem, uma técnica possibilita, nesse certo momento, as pessoas se abrirem total, sabe? Eu já vi pessoas falando assim, que colagem é uma catarse. Eu acho que é mesmo, você vai se divertir e, de repente, você está colocando coisas para fora ali, que um simples rasgado, cortado
aproximação de fragmento, começa a desencadear um tanto de coisa, sabe? Vai saindo mesmo e vai ter uma troca boa, sabe? Então, eu gosto muito disso, assim, desse aprendizado, assim, se a gente pudesse... Eu pensei em fazer isso, mas teria como, né? Gravar, registrar e depois, sabe, escrever sobre essas experiências e gerar como manual, né? Porque tem muita coisa que eu vejo de aluno, de pessoa, as conversas, né? Eu já tinha participado de uma outra Oplanel, de um convidado. Na última conversa, me fugiu o nome dele que agora, não sei se é da Argentina ou do Uruguai. Eu falei, gente, eu aprendi demais. É um sapo. Xamandu Cuevas, do Uruguai. Isso. Aquilo foi para mim assim, gente, eu tô aqui, né, conversando com o colagista, trocando experiência, vendo o ateliê, vendo a história dele, a quantidade de coisa que cada um de vocês tem na história, né, ou no seu histórico de ter feito colagem e chegado até hoje. Cara, se a gente for contar assim, uma grande experiência sobre o processo de colagem, sabe? Cara, é incrível isso. Eu acho muito terapêutico colagem. Acho que por isso, acho que a Márcia me perguntou, ou a Filomena, falou assim, você faz colagem todo dia? Eu falei, acho que é por isso que eu faço colagem todo dia. Acho que é a minha terapia, sabe? Muito bem. Pessoal... Olha, já temos o link, né? Isso, o PB acabou de colocar o link. Já passamos de 1 hora. Caso vá cair, não sabemos, por favor, copiem o link, aqui está no chat, está o link que o PV colocou, é só clicar com o botão direito do mouse e copiar o endereço do link. Nada mais, tá? Isso pelo sim, pelo não. Não que tenhamos essa obrigatoriedade, mas caso surja isso... Samuel, enquanto não surge outra pergunta, eu gostaria de conversar contigo, de te perguntar o seguinte. Eu estava conversando com a Mariana Fossati, num desses bate-papos que você mencionou, e eu acabei perguntando para ela se existe uma colagem latino-americana. Por quê? Na verdade, a Márcia tinha colocado um questionamento que as nossas referências, National Geographic, enfim, o Instagram hoje em dia, nós estamos vendo praticamente os mesmos artistas sempre, nós temos uma série de referências com informação tão globalizada, tão online, né, que ao mesmo segundo a gente consegue conhecer artistas, todos nós conhecemos artistas e técnicas, e ao mesmo tempo nós temos problemas, as mulheres com machismo, com a falta de oportunidade no trabalho, da dupla jornada, diversos outros grupos que sofrem, né? Então, a temática, ou seja, o que a gente sofre, o que a gente fala, o que a gente quer se expressar. E nós temos também as nossas referências visuais muito comuns, né? Isso faz com que a gente tenha uma linguagem mais ou menos homogênea entre todo mundo. E será que a gente tem uma linguagem brasileira de colagem ou não? Por esses motivos que eu te falei e por outros também. A gente acaba criando colagens de uma forma similar a outros países. O que você acha? Eu concordo com você, porque grande parte das imagens que eu uso nas minhas colagens ou são assim, de revistas e tem um fotógrafo, sei lá, vou pegar aqui, eu já usei muita imagem da Juliette Cameron, da Dorothea Lange, por exemplo, que tem aquele êxodo rural. Eu acho aquelas imagens lindas. Mas quando eu coloco aquilo, me dá assim, sabe, assim, vergonha na cara, Samuel, vai caçar uma imagem para você, porque aquilo é a história de lá, aquilo é dela, eu sei que está em domínio público, mas assim, linda. Eu queria uma imagem daquela brasileira, sabe? E uma vez eu usei umas imagens que eram, assim, imagens de livros brasileiros antigos, e as pessoas falaram assim, isso não tem cara de colagem. E eu já me questionei sobre isso, assim, será que a gente tem que encaixar num padrão de colagem que a gente tem, né? Eu sigo pessoas que é da Rússia, que é do Canadá, que é, sei lá, de Lima, mas todos têm uma ligação com o tipo de imagem. Eu acho que não é assim que a gente usa uma imagem estrangeira. Eu sempre penso que eu estou repetindo um tipo de material que os dadaístas, sabe, esse povo ali, eu acho que é a imagem impressa. Uhum.
E eu já fiz colagem com fotografia que eu fiz, e te confesso, né? Gostei. Sabe assim, não, mas tá preto e branco, né? Você deu uma impressão diferenciada, você deu uma interferência e tal. Mas eu conheço a história dessa imagem, só eu conheço, ninguém conhece. Então, quando eu pego, sei lá, um Cartier-Bresson, eu acho que todo mundo já viu aquela imagem em algum contexto, numa matéria jornalística, numa exposição, numa revista, e parece que quando eu pego aquela imagem e desconstruo para uma colagem, eu tenho uma impressão de que as pessoas vão conseguir acessar aquele código. Alguma coisa ali é familiar, você entendeu? Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu concordo com você, assim. Eu tenho reparado, assim, tem um menino, eu acho que eu não conheço ele, nunca vi a imagem dele, porque aparece no Instagram, para mim é pequenininho, tá? Eu sei que ele é estudante, que eu já conversei com ele, acho que é da Colômbia. Eu acho que ele está fazendo uma colagem bem cara de colagem latina. Vou tentar localizar ele aqui. Alguma coisa sobre Patarra, eu não sei me pronunciar. Fala isso aqui, você que é uruguaio. Uruguaio. Ataia? Não. Pronuncia. Vou pegar ele aqui, porque eu olho rápido aqui, ó. É BA.TA.LLAS. Batalhas. Tá vendo? Batalhas. Jamais pronunciaria igual você está falando aí. Entendeu? Esse menino, eu acho que ele é estudante, porque eu conversei com ele um tempo atrás. Ele até tinha um Instagram antigo, que foi hackeado, ele perdeu tudo. O anterior, cara, era de uma preciosidade. Eu achava que fosse uma pessoa assim, já estava há muito tempo na colagem. Ele falou assim, não. E observa o que ele faz. Ele usa muito material impresso do país dele, que é enciclopédia. A linguagem dele é enciclopédia. Você pode falar assim, não, mas repete isso já 1000 vezes. Cara, isso é maravilhoso que ele faz. Ele tem um poder de síntese, ele tem um negócio de misturar. O negócio dele é um caos, mas um caos tão organizado, que eu chamo de síntese, nada a ver, síntese e caos. Né? Mas ele tem o mesmo material de colar, ele tem a mesma linguagem, vai fazendo essas distopias, sabe, assim, antropomorfismo, sabe, umas coisas. Eu acho esse cara fantástico. Se você me pedisse uma referência, tem um chama também um Gatti, acho que é Juan Gatti, mas a linguagem que ele vai usar muito na colagem, que é linda, é muita figura de ilustração científica, tanto de botânica ou alguma coisa ligada à anatomia. Então, eu acho que ele acaba caindo numa linguagem universal, mas é lindo o que ele faz. E esse menino, não, eu vejo assim, porque tem alguns impressos que são de ilustradores, acho que do país dele, entendeu? E tem uma menina também, acho que ela é da Argentina, e ela faz umas fotos e faz umas misturas e fotografa assim, os lugarejos onde ela anda, sabe? E ela vai incorporando isso na colagem. Eu acho isso legal de trazer um pouco assim, a cultura do país dela. Não vou lembrar o nome dela agora aqui não, mas é porque esses nomes espanhóis, se eu lembrar aqui, eu vou colocar aqui. Ela faz umas colagens que eu acho muito bacanas, assim, as misturas, sabe? Sim. Ela tem muito de fotografar a cultura do país dela, lugares, e ela vai misturando aquilo. Então eu vejo que é uma identidade, assim, de ver uma colagem. Nossa, você bate o ofício aqui, ele tem cara de latino, sabe? Esse menino aí, chamando de menino, não tem nem intimidade para chamar de menino assim, mas eu vejo que ele tem uma identidade, sabe? Assim, eu gosto disso, do que ele faz. Não diria se é assim, a identidade latina, sabe? Mas o material que ele usa, ele falou que são enciclopédias que ele tem, que ele junta, e coisas do país dele, assim, de ilustradores de lá. Então, é uma preocupação de valorizar, né, o tipo de imagem, né? Então, depois, quem quiser dar uma olhada, assim, eu já acompanho ele mais tempo, eu consigo perceber, assim, olha, ele não tem um tipo de enciclopédia que é, sei lá, europeia, sabe, americana. Pelo tipo de impresso a gente vê isso. A colagem dele, é raro você ver, pela imagem que é postada, papel couché, por exemplo, brilhante. Papel monolúcido, bem típico da cultura de impressão que é mais latina, sabe? Com certeza, com certeza. Pessoal, está dando 1h10. Vamos fazer o seguinte,
Aqui no chat está o link da nova reunião. Para a gente não estar no meio de um bate-papo maravilhoso e daqui a pouco cai tudo e a gente não tem nem como se despedir. Vamos migrar para essa segunda sala. E aí o Chico Planel, diga. Deixa eu te cortar. Corta. Eu acho que dá para a gente confiar nesse link. Tem certeza? Você garante? Vou botar minha mão no fogo aqui, tá? Mas eu acho que dá pra gente continuar. Então, não apareceu nenhum aviso aqui para mim, então vamos continuar. Então tá bom. Qualquer coisa, vocês já sabem quem culpar, gente. A mim. Chico Gomes, e você? Aqui, eu cliquei no link que você mandou, já abriu uma outra janela. Se caso esse aqui cair, só a gente entrar aqui, você não perde, né? Isso. Rapaz, se o PV tá garantindo, então, meu amigo, aqui vai até 12 da noite. Olha só, só 2 colocações que eu quero fazer. Uma delas que é para dizer que o meu Fortaleza acabou de ser tricampeão aqui da Copa do Nordeste. Eita, que maravilha! Né? E a outra coisa é o seguinte, eu sou um fotodocumentarista, eu documento e sou um fotógrafo autoral e documento muito religiosidade, arte e cultura aqui da minha terra, principalmente aqui no Ceará. Eu já tenho um livro lançado na área também. E eu quero dizer, que eu já disse algumas vezes aqui, que todas as imagens que aparecerem no meu Facebook, aparecerem no meu Instagram, e que qualquer um de vocês quiserem, e eu mando o arquivo em alta resolução, você imprime quantas vezes quiser, do jeito que quiser, para usar nas vossas colagens, tá certo? Fiquem à vontade, se por acaso tiver alguma imagem lá que seja bacana, que se enquadre em alguma coisa que você esteja fazendo ou pensando em fazer, pode buscar lá e dizer, Chico Gomes, eu adorei essa foto aqui, manda essa danada para mim. Eu lhe mando ela em alta resolução, você faz até outdoor. Eita, grande Chico. É só para dizer Planel, desprendimento. Diga, querido. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha essa coisa mais engraçada. Deixa eu fazer uma pergunta para tirar uma dúvida. Todo mundo aqui de certa forma, colagista ou faz experimentos, né, com imagem. Vocês não têm um certo preconceito de imagens assim que seja ou brasileira ou muito familiar, muito próxima para fazer colagem? A gente sempre quer algo que ou é estrangeiro ou que tem um contato, ou é só eu que penso nisso? Ou você já incomoda, essa imagem não é conhecida. Vocês têm isso ou não? Bom. Já digo por mim, não tenho nada disso, isso aí é teu, hein, Samuel? Não é não. Zero. Tem um preconceito, você, essa imagem Zero. é muito sítio do Pica-Pau Amarelo. Obrigado. Zero. Obrigado. Não tem. Não. Eu só tenho uma coisa com relação a isso, Samuel, é que eu não uso fotografia de artista nas minhas colagens, entendeu? Eu uso de anônimos, eu tenho medo de dar algum problema. Eu estou na fase de gostar muito do resto, daquele pedacinho de papel que sobrou, que foi parar na lixeira. Eu estou curtindo muito mais esse. Estou curtindo mais esse do que uma grande foto da Arne Leibovitz ou do Cartier-Bresson. Eu curto mais esses pedacinhos, um retalho. Não, eu não gosto muito de imagens contemporâneas de uma revista L, uma revista nova, que pode ser uma impressão maravilhosa, uma iluminação maravilhosa, mas eu gosto da ação do tempo nas imagens. Isso aí, nesse momento, pode ser que daqui a 5 anos eu possa estar pensando diferente, o que é positivo, a gente está se renovando constantemente, mas não sei, seria bom as pessoas conversarem um pouquinho sobre isso. O que vocês acham? Filó, Daniela, eu realmente não tenho, na verdade eu acho que as imagens mais me escolhem do que eu escolho a imagem. Então, assim, eu realmente não tenho nenhuma ideia concebida se essa imagem eu não gosto. Assim, eu estou procurando alguma coisa que me chama atenção. Às vezes eu nem sei se é de alguém famoso ou não. Às vezes tem uma relação. E sim, eu não tenho nenhum pudor também. Eu já usei numa colagem um pedaço, né, de uma foto que era do Sebastião Salgado, você sabia que era, não lembro, mas ali ficou bem, quer dizer, óbvio que quem conhece a obra dele deve perceber, mas, enfim, para mim tanto faz como tanto fez, é realmente o que me tocou e esse lugar do que te toca, eu não sei, né, explicar. Então, não tenho isso não. Gente, pela ordem de entrada foi a Pati, o Antônio e depois a Alessandra. Pati, seja muito bem-vinda. Sou eu agora?
Você, fique à vontade. Samuel, essa pergunta agora você inverteu o debate, viu, Samuel? Virou esperto aí. Isso que é bom. Eu tenho, assim, trabalho com colagem há muito tempo, e oficinas em escolas, em faculdades, em projetos sociais também. Eu sempre estabeleço um critério muito rigoroso. Eu não uso figuras de celebridade, e quando é figuras que tenha a expressão políticos ou políticos, né, no caso, só se for para aquele momento, se for para um varal, se for para um acontecimento político que eu vou usar. E ali eu guardo e não mostro mais ninguém. Já fica e vai embora. Porque quando a gente coloca, ou então quando uma imagem de um fundo, por exemplo, de uma grande arquitetura, sei lá, de um Cristo Redentor e tal, o que acontece? Já aconteceu comigo em exposições e tal, a pessoa olha para aquela imagem e a imagem, né, assim, a semiótica dela se perdeu no sentido de uma contextualização do texto e o contexto, e a pessoa marcou admiração por aquela imagem. Olha aqui o Ed Celulari, exemplo, né? Olha o William Bonner. Entende? Então, o que estava no contexto não é aquela figura, mas o dia a dia, quem não conhece colagem, pelo o hábito, o vício, então eu evito muito. Então, é um critério que eu trabalho e oriento quando eu vou dar oficina, mas oriento no sentido de ficar livre também, né? Agora o critério eu uso demais. Te respondendo nesse sentido. Maravilha. Obrigado, Antônio. Pati, depois a Alessandra. Vai lá, Pati. Oi, pessoal. Então, eu sou meio mista também. Eu era cética nos vintage, sabe? Mas aí a minha irmã me deu uma coleção da Vogue e eu comecei a mudar um pouco as ideias. Tem muita textura legal na Vogue, assim. Eu prefiro não usar a cara de pessoas também, óbvio, né? Celebridades, que nem falou, político menos ainda. Mas quando eu pego umas velhas, eu acabo pegando uns políticos que eu nem me dou conta, que depois que eu percebi que eu fiz, peguei umas pessoas. Mas também eu tenho uma questão muito chata que eu não consigo muitos olhos, né? Eu tenho que mexer no olho, eu tenho que pintar o olho. Eu vou tentando mascarar, né? Tipo, criar um outro robozinho, um Frankenstein com aquelas pessoas para tentar tirar um pouco essa coisa do olho das pessoas, assim. E foto minha eu costumo não usar, né? Também não, já tentei, não me dei muito bem. Tal. Muito Mas bom. é isso. Assim, tipo, os contemporâneos, as revistas contemporâneas, só se for assim, um passarinho, borboletas. Mas é isso. Maravilha, Pati. Alessandra, diga você a ler. Primeiro, boa noite aí para todo mundo. Samuel, maravilhoso. Mas é bem parecido essa questão das revistas contemporâneas. Para mim, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu uso, mas não sei, eu prefiro também essa coisa antiga, ou pelo menos um preto e branco. Eu já percebi também que eu tenho muito apego com fotografia preto e branco, gosto de fazer um contraste. E uma coisa interessante que eu estou passando por um processo ultimamente foi bem sem querer. Foi usar esmalte e maquiagem, coisas assim minhas, antigas, ou que já estão bem no finalzinho mesmo, aí você não tem mais como usar, mas tem um restinho. E eu estou gostando muito. O esmalte de unha mesmo. O esmalte de unha está dando um efeito assim para usar nas colagens que está fantástico, eu estou gostando bastante. E aí eu queria aproveitar para te perguntar se você tem, Samuel, algum... E compartilhar com todo mundo, né? Saber, assim, de curiosidade, se vocês estão com alguma coisa assim que agora, no momento é a queridinha de vocês, algum material, um tipo de papel, alguma coisa assim. Olha, eu encantei um pouco com aquela Jelly Plate, mas O que é esse? Eu não sei. Maravilhosa. Gel que transfere revista de imagem e aí sim, as incrível revistas aquilo. contemporâneas são melhores em função do tipo de papel e, para quem tem de impressão, a camada de tinta que vem da imagem que está impressa. Ela faz Muito legal. uma espécie de monotipia. Mas eu vejo os vídeos daquela Ligia Rinke, uma alemã, lotado, já troquei umas ideias com ela. Ela me passou, olha, a revista Vogue italiana tem o melhor coucher para isso, porque a imagem decalca melhor. Ela mora num lugar que uma temperatura, um clima diferente, ela usa acrílico. Mas quem é o seu fabricante dessa acrílico? Eu comprei todos os acrílicos e eu não consigo transferir igual você transfere.
assim, vira uma mancha. Eu consegui fazer alguns experimentos bons e outros, assim, que viram né? Eu lembro que eu fiz vários testes e numa das primeiras oficinas que eu dei antes da pandemia, eu falei, vou levar e fazer com o pessoal, vai ser maravilhoso. Estava quente demais num dia, não deu uma certa. Então, assim, e é muito cara. Eu na verdade, uma sobrinha que mora fora que comprou e trouxe para mim, porque nem naquela época nem mandava para o Brasil. Então, sempre tem assim, alguma coisa que é modinha. Eu tô na modinha do catar lixo, entendeu? Que é maravilhoso também. Recentemente eu fui numa loja aqui que vende coisas de suprimentos de escritório e comprei um negócio maravilhoso. Eu gosto muito da retícula, eu chamo de poá ainda, tá? A retícula. E tinha vários, acho que até apareceu em algum lugar aqui, acho que eu cheguei a mostrar isso, deixa eu pegar aqui. Ou, às vezes, aquelas réguas que tem forma, sabe, assim, que arquiteto usa muito. Régua francesa. Isso aqui, olha, eu comprei, isso aqui é muito barato, tem todos os tamanhos, você monta a retícula do jeito que você quiser, e eu estou gostando de sujar isso em cima das imagens, tá? Tem de todas as cores, e tem de vários tamanhos. Isso é para... O pessoal usa para escritório, para numerar alguma coisa, sabe, uma etiquetinha. Tem para cola cortada, você só decalca. Eu vou ver se eu pego um pacotinho do lado, depois eu te mostro aqui. Eu legal. Isso assim de caixa de papelão. Entendeu? Eu fui num supermercado recente e tinha 2 caixas. Vocês vão achar que eu tô ficando doido, mas por quê? Eu descobri uma técnica de cortar na caixa de papelão. Eu não uso o papelão, porque o papelão ele tem uma película que vem naquele calandrado que vem. Só te mostrar uma coisa. Vocês vão achar que eu sou louco, mas quem é que encata isso? Olha que legal. Maravilhoso. E essas etiquetas também é uma coisa que eu amo, que eu tento tirar a identificação do que é, né, para não ter problema futuro. Às vezes tem código aqui que não é legal de deixar, porque pode ter interação. Mas a técnica de impressão, olha, essa aqui eu peguei porque eu falei assim, eu vou tirar aquele acento dali, porque eu quero fazer alguma coisa ligada da ISO, você entendeu? Mas quando eu vi isso, eu gosto da impressão, porque ela é uma impressão, eu vou chamar assim, mais tosca, né? Ela não é isso aqui é calandragem, às vezes serigrafia, isso dá mancha, isso fica assim, a retícula bem estourada, sabe? Eu sou apaixonado com isso. E aí eu passo o estilete, eu corto mesmo o pedaço que eu quero, e depois eu vou abrindo, tirando assim, bem devagar, Olha. de jó. Eu consigo tirar essa película, aí eu consigo colar. Né? Então, a minha modinha nesse momento é pegar caixas em função do tipo de impressão. Essas que eu mostrei aqui, por exemplo, essa impressão dessa laranja, eu vou tentar aproximar o zoom, vocês vão pegar retículo, olha. Isso aqui é calandragem. Isso é uma caixa, legal. Alguma coisa ligada à fruta, assim, uma caixa que eu fui em supermercado e... Aí, esse material é um material que eu gosto, sabe assim, porque eu fico pensando, isso foi a ilustração foi colocada na embalagem, tinha a função de vender o produto, e quando eu desloquei dali, eu sei que é uma simples laranja, mas eu não estou colocando pela laranja, eu estou colocando pela retícula. Eu estou numa fase de tentar resgatar um pouco essa fase bem 80, não sei se dá para ver, se é nítido aí para vocês, que pode focar. Sim. Uma folha de outdoor, eu tinha uma caixa de folhas de outdoor da década de 90, para quem conhece aí, a técnica era diferenciada do que hoje. E eu um dia joguei fora, outdoor, vou guardar isso para quê? Né, para quem sabe, são 48 folhas. E tinha várias que às vezes, quando eu trabalhava em agência de publicidade, eu pedia, o povo me dava, e isso não dá um volume para guardar, porque é um pacote só, isso ficou guardado muito tempo. Hoje eu arrependo amargamente, porque não tem mais, é raro você achar. Isso aqui porque são coisas antigas guardadas. Eu vejo por que eu joguei aquilo fora, né? Não pensei que isso no futuro isso seria quase que peça de museu, né? Hoje você pode ligar para qualquer empresa, nem tem nem para a gente aqui, porque a gente descarta mesmo, né? Tempo é outro, a impressão é outra, né? Eu acho que nós perdemos demais com a impressão digital, porque acho que acabou com um pouco da poesia, assim, da impressão. Eu sou muito ligado a essa coisa do grão ali na impressão, né? Fotografia digital impressa. É lindo, pois, vários trabalhos maravilhosos, mas uma fotografia, né, chega assim, com aquele grão estourado, você vê aquele pontinho, isso é maravilhoso, sabe, assim, Hoje não se chama mais grão, não, hoje é pixel.
Pois é, a Aquilo Pixel... era maravilhoso, cristais de prata, aquilo era uma coisa fantástica. Acho que tem seu tempo, tem seu valor, mas, cara, pegar uma fotografia assim, que a pessoa estourou o grão, assim, pensa em década de 90, sabe? Aqueles, né? Aquilo é maravilhoso para quem é da área, assim, que encanta com isso, assim, sabe? Que quer produzir aquilo. Então, Alessandro, eu acho assim que a gente tem que inventar nossas modinhas, porque senão eu vou cair naquela relação da pergunta que eu estou fazendo. A gente acaba querendo fazer aquilo que é convencional na colagem, sabe? E às vezes a gente tem que ter coragem de colocar o esmalte. Eu vou tentar pegar uma coisa rápida aqui. Eu aprendi isso com uma professora que ela falou assim: ó, meu marido ilustrou muito tempo para o estado de Minas. E a ilustração era todo dia, o jornal todo dia. Então, eu podia ficar comprando um Aqualine, por exemplo, que era uma aquarela cara, né, ou outras aquarelas. Ele ilustrava com anilina de bolo. Olha só. Anilina de bolo? Anilina de bolo, o último que eu comprei foi 75 centavos. Eu tenho anilina de bolo que não secou, que está ali, não minto, está ali numa caixa ali, que deve ter no mínimo 10 anos. Essa que eu vou te mostrar aqui do experimento que eu fiz, com a anilina de bolo, eu acho que ela é de 2012. Só um minutinho que tá fácil aqui, eu deixei separado umas coisas aqui. Ele veio com tudo programado, não é possível. Como é que ele está achando as coisas? Eu vou abrir a câmera aqui. Daqui a pouco ele está fazendo uma receita pra gente. Ele organiza na prateleira, deve ter adesivo. Receita de bolo de chocolate. Gente, é espírito de professor, gente. Espírito de professor. Samuel, eu acho que nós temos que fazer um tour, a Sociedade Brasileira, nós fazer o passeio nesse lugar aí, viu? Fazer o movimento aí. Não, aqui tem de tudo. Deixa eu pegar as manchas aqui para vocês verem. Nós vamos invadir sua casa, não sua praia, não, viu? Aqui deve ter, assim, anos de caderninho aqui. Vou localizar ela aqui. O próximo live é presencial na casa dele, viu? Com certeza. Isso aí. Uma ótima ideia. Uai, eu deixei separado aqui o caderno e não está aqui. Aqui, olha, isso aqui essa mancha de fundo, isso é anilina de bolo. Olha que Nossa. Ah, não, isso aqui é uma Aqualine. Não, isso não é Aqualine, entendeu? E ela falava assim, ele fazia com anilina de bolo, porque era super barato e era uma coisa assim, que bastava fotografar aquele dia, publicou no jornal, e se apagasse, tudo bem. Ela falou assim, você vai fazer com isso, mas você vai depois arrepender. Eu falei, não, eu tenho coisa aqui que é de 2013 ou 2012 e tá do mesmo jeito, então... Não compro mais, assim, às vezes eu quero experimentar alguma coisa com tinta, eu já não compro mais coisas caras, por exemplo. Tá vendo? Isso aqui tudo é com anilina de bolo, olha. Umas que barato. Então, e foi uma fase, assim, talvez, de modinha, sabe? A minha modinha, né? Eu gosto muito de fazer isso, assim, uma outra coisa também que é legal de fazer, já me perguntaram isso já. Como que você desenha essas letras? Não, isso aqui é letra de borracha, de EVA. Não sei se... Aí, acho que deve ser Brasil, mas tipo, Calunga, vocês conhecem Calunga? Sim. Eu compro essas letras na Calunga, às vezes uma caixinha assim que vem lá assim, o alfabeto todo. Já vi o pessoal usa isso em quarto de criança para poder fazer coisa. Legal. Né? Então vem vários. E aqui tem uma outra loja que eu sempre frequento que ela chama... frente e verso, uma coisa assim, que vende coisas para scrapbook. Eles têm coisas demais de carimbo de letra. E eu uso a almofadinha mesmo de carimbo, de coisas, sabe? E a própria tinta ou então a anilina de bolo, para poder fazer esses experimentos. Uma arte que eu fiz recente, que saiu, acabou de ser publicada agora da revista 46 Pontos, o lettering do 46, né, que é 46 pontos, não, 46 páginas, estou confundindo, 62 pontos. Eu fiz com esse tipo de carimbo de letra. Isso aqui é tudo carimbo de letra feito com EVA ou madeira, né? Compro algumas aqui que tem... Fala para o pessoal, Samuel, um pouquinho sobre a 46 páginas, que acho que boa parte não pode pode não conhecer, e acho que é uma referência muito boa para você apresentar para eles e para elas. A 46 páginas é uma revista, ela começou em 2019.
E ela acabou agora em 2024, mas pelo seguinte, eles vão virar uma editora. Então a proposta deles agora é começar a publicar artistas. Então, entre aspas, foi um período que ele publicou bastante, o tema dele era arte grunge, e ele me achou, você falou, você faz colagem grunge? Eu falei, não, moço, não faço. Não, essa sujeira que é muito comum na sua colagem, né, é a cara da nossa revista, tanto que eu comecei a trabalhar com eles, participar, né, publicar, eu mandar o arte para eles em 2019. Foi um dos primeiros a falar assim, que a colagem que eu estava fazendo era colagem grunge. Eu falei, não, acho que isso não é grunge, é outra coisa, já foi. Mas eles publicaram bastante. No início, ela começou com muito mais uma arte digital e até menos colagem. E rapidinho ele percebeu que a colagem estava super em alta na pandemia. E teve números que era muito mais colagem do que o tipo de design que estava sendo colocado na revista. Quase que a revista virou uma revista de colagem, para te falar a verdade. E essa última que saiu agora é um box que tem 4 volumes. A quantidade de colagens e grandes colagistas, assim, aquele Alan Bale. Eu sou fã daquele cara, a Rita Molavi, também é outra, né? Maravilhosa. Aquele incêndio que aconteceu lá no Havaí, né? Ela perdeu tudo que ela tinha. Imagina isso, a Márcia perguntou, né? Você tem apego? Ela queimou tudo que ela tinha, queimou, só sobrou o que tinha lá no Instagram dela, cara. Vai recomeçar, sabe? Aquilo me doeu tanto. Na época eu até mandei uma mensagem para ela, eu te entendo perfeitamente. E ela tá lá, cara, assim, participando. Eu falei, gente, a revista nem é disso. E o quanto que esse artigo de colagem interessou por aquela revista e como que a colagem começou a ditar a linguagem daquela revista num certo momento. Eu achei que muito bacana. Eles estão ela foi feita por pré-venda, sabe? Me parece que está com poucas unidades agora, porque ele começou eram 2.000 para esse último, e ele teve que aumentar, me parece que já passou de 5.000, ele teve que fazer 2 impressões, porque a procura foi muito grande. E olha que coisa fantástica, né? Assim, as pessoas, nesse momento, querer comprar um objeto impresso, revista, né? Eu achei isso um fenômeno, assim. É do leste europeu, né? Croácia ou algum país? Da Croácia. 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 Então, a nossa revista vai chegar assim também, Samuel. Vamos chegar a 5.000 exemplares. Eu gosto dessa coisa da colagem digital que está ali, né, que a pessoa baixa, ela está hospedada. Mas vocês vão sentir necessidade de imprimir, vocês vão ver. Sabe por quê? É um luxo, isso é um luxo, assim, não que é no sentido exagero, mas você ter um objeto impresso no nosso tempo hoje, para quem valoriza, aí sim é apego. Eu falei, opa, essa aqui ninguém toca, essa é não, minha. Mas olha, a próxima, a SBC Mag, já vai ter a versão impressa para quem quiser, sob demanda. Pois é, isso é legal, sabe? É o que ele fez lá. Ele já fazia a revista e essa última, ele falou assim, só 2.000 unidades. Esgotou, sim, em uma semana que ele falou. Ou seja, o pessoal ainda quer esse tipo de objeto, sabe? Tem um valor ali nesse objeto impresso ainda, sabe? Que não vamos deixar perder. Com certeza. Márcia, você? Então, Samuel, eu estava aqui escutando você falar, e daí eu vou mudar o rumo. Há alguns anos, 2 anos, 3 anos, o Maurício, o irmão dele, que é documentarista, o Guilherme Planel, fez um documentário sobre ilustradores, né, os ilustradores brasileiros, que se chama Entrevistas do Sair da Luz. Sair da Luz? Isso, isso. Que é um documentário maravilhoso, mas eu citei esse documentário, primeiro para falar para todo mundo assistir, que é muito bom, está no YouTube, só ver. E segundo, para dizer o seguinte, que nesse documentário o que me chamou muita atenção foi a quantidade de ilustradores políticos, ilustradores que faziam charge, que faziam ilustração política, que ia para jornal na época, né? O jornal acabou. Então aí vem, o jornal acabou, praticamente, e esses ilustradores, não sei onde eles estão, né? Porque eles não estão mais fazendo ilustração para jornal, ou se fazem muito pouco, como o Trimano, como o Cavalcante, como uma dezena de ilustradores geniais. E aí, outro dia eu já tive uma conversa com o Maurício sobre isso. Cadê os colagistas políticos?
para que a colagem entre no mesmo patamar dos grandes ilustradores, entendeu? E eu não encontro esses colagistas políticos, quer dizer, o cara que ele faz colagem como crítica política. Essa é a vertente dele. Você conhece algum? Você já pensou sobre isso? Você tem alguma referência sobre esse assunto? Também você falando, eu estou pensando aqui, não conheço especificamente. Eu conheço alguns ilustradores que usam a técnica da colagem até para fazer uma coisa meio híbrida, assim, sabe? Mas aí eu vou lá no outro lugar, que seria quem demanda esse tipo de charge ou ilustração para jornal que tem algum contexto político. Quase sempre, pela própria história, né? Se eu for pegar assim, Pasquim, esses grandes, né, esses nomes que estão ali dentro, ali, fazendo esse tipo de ilustração, sabe? Uma coisa rápida, um sketch, alguns, né? Eu acho que tem um pouco a ver com essa cultura. Acho que é por isso que a gente encontra muito mais esse tipo de ilustração, ilustrador político, em função de um tipo de cultura que a gente tem, sabe? Que eu acho que não perdeu, tem alguns traços que foram modificando, eu já vi coisas até com traço meio mangá, assim, sabe? Mas em função de ser um outro ilustrador novo que tem destaque, né? Mas colagista, eu acho que não. Eu sempre vi muito colagista, muito em revista, assim, em função de facilidade de compor uma imagem. Eu vou até localizar aqui, década de 90, a gente usava muito isso. Era muito caro comprar uma fotografia, um cromo. Então, você pode escanear e usar parte e limpar, né? Então, era colagem digital que a gente estava fazendo, né? Era um trabalho feito no Photoshop. Então, acho que é por isso que essa imagem ou essa edição, né, feita de fotografia ou qualquer composição, eu acho que ela iria muito mais para a revista, para ser uma coisa mais estética, sabe? E menos com apelo político. Até mesmo quando tinha algum tema que era assim, eu lembro que era meio tímido, porque falavam assim, isso tira credibilidade, a colagem. Eu lembro que em 2001, eu trabalhei numa empresa que aqui em Minas foi a pioneira, se não estou enganado, foi a pioneira no Brasil, de trabalhar com e-learning e business. E eu lembro que eu tinha feito uma montagem uma ilustração de fundo de um texto. Era uma coisa bem revista, né, para um site. Eles pediram para tirar, porque aquilo tirava credibilidade, porque tinha assim, uma cabeça, um corpo, sabe, meio Frankenstein. Não, isso não é tão sério igual é o conteúdo do... E eu assustei, falei, por que isso cabe na revista impressa, mesmo quando o texto lá, né, o assunto é sério, mas nesse assunto que está sendo tratado aqui, esse tipo de imagem não serve. E a ilustração serve, né? Eu questionava isso, mas aquela coisa assim, né, do cliente manda, você tem que retirar. E não sei se é pela também... Talvez, aí eu entro naquela coisa assim, de um preconceito sobre a imagem. Qualquer um pode manipular a imagem e as pessoas não têm um pouco assim, de noção do que está fazendo, conhecimento do que está fazendo. Eu vejo muito essa questão do respeito da imagem. Eu tenho muito respeito com a imagem, né? De quem fez e o que ela vai comunicar ali. E às vezes essas edições de imagem que iam para folder, capa de revista, às vezes a gente tinha um certo apego àquilo, é só para ilustrar essa matéria, às vezes... É muito mais quem fez que entendia do que quem estava lendo que estava entendendo. Não sei, eu acho que pode ser isso também, assim, um certo preconceito que pode ter existido com a técnica, né? Aquela coisa feita de Photoshop, ilustrado, qualquer um pode recortar e montar. Isso não precisava ser um artista, sabe? Vamos pegar assim, um Laerte, por exemplo, né? A Laerte, por exemplo, né? Que eu voltei lá atrás, o Pasquim, por exemplo. Pegar um Angeli, entendeu? Esse cara era formado em jornalista, esse cara, né, entendia da questão política, vamos dizer assim. Esse cara tinha um repertório maravilhoso, né? Você pega a Bordosa, por exemplo, né, um cara que constrói um personagem daquele, e um cara que faz uma edição de imagens para ilustrar a capa de um folder que vai circular 30 dias, ou uma revista que é mensal, quinzenal. Então, eu acho que é uma coisa, nesse momento, a colagem digital, essa técnica, ela foi usada como uma coisa efêmera, para ser rápido, descartável. Uhum. Mas eu acho que no nosso tempo hoje, a colagem ela não está mais nessa questão assim, de algo descartável, tanto que a colagem está muito mais na galeria de arte hoje do que no material impresso.
né, nas revistas, ela não está na moda ainda mais na publicidade. 2005, se você pegar a publicidade de 2003 até 2007, a colagem estava em alta na publicidade. Hoje eu vejo, principalmente pós-pandemia, a colagem está na galeria. Né? Eu acho que a colagem lá atrás, né, não sei se os dadaístas colocaram na galeria, mas era uma colagem, entre aspas, de galeria. Não era uma colagem, era feito com material impresso para ir para uma galeria. Estou indo ali no chão. E hoje, em um tempo, ela ficou muito, talvez, desgastada, assim. Faça qualquer montagem que vai traduzir um acúmulo de imagem, que vai traduzir o conteúdo que vai ser publicado. Então, era uma ilustração, fica aí. Mas é justamente a colagem, qualquer arte política, ela necessita você ter um conteúdo político para fazer uma crítica sobre aquele assunto, entendeu? Ela necessita disso, para ela ser... A Laerte, ela tem uma pegada política ali no conceito do traço dela, entendeu? Quando ela vai fazer a tirinha dela, ela já sabe o que ela vai fazer ali, porque aquele assunto incomodou ela, ou ela tem uma opinião sobre aquilo. Mas eu acho que esse princípio, eu entendo que ele é o mesmo para a colagem. E eu vou te falar, eu acho que tem um campo aí enorme para colagem política, que ninguém está fazendo. Eu acho que o nosso tempo hoje está mais aberto para colagem, igual na política. Porque é muito fragmentado, a colagem ela deixa uma sutileza, ela pode deixar coisas explícitas, mas esconder coisas ao mesmo tempo. Então hoje a gente fica meio assim, né, pisando em ovos. Dizer, não dizer, até que ponto eu posso falar, e a colagem tem isso. A colagem, os fragmentos podem deixar coisas em primeiro plano e coisas que alguém tem repertório capta. Então, por isso que eu concordo com você, que eu acho que hoje, para quem quer ilustrar política fazendo colagem, é uma forma não assim de se anular, tá? Ou não querer dizer. Não, eu vou dizer sim, mas vou dizer da forma que cada um vai captando as camadas, né? Os fragmentos, entendeu? Eu concordo com você plenamente. Maravilha. Agradecendo ao Silvio, que ele está saindo agora. Obrigado por ter comparecido, Silvio, nosso companheiro sempre. Pessoa super fundamental. E o nosso próximo bate-papo vai ser com o Luiz Gustavo, então, Silvio, fica atento que daqui a pouquinho a gente vai estar novamente conversando com outros artistas maravilhosos. Obrigado, Silvio, por estar aqui. Um abraço a todos. Obrigado, Silvio. Filó, vamos lá, então. A gente já está começando a fechar nossa noite maravilhosa. Vamos ter que fechar, infelizmente. Não, mas eu só queria comentar, que eu não sei se... Claro que eu acho, assim, no que a Márcia está falando, da colagem política, né? Não na mesma verve e força do que foi esses chargistas, né, e tal, e Pasquim e outros meios. Mas, assim, por exemplo, eu me lembrei, quando você estava falando, da Geviana, por exemplo. Eu acho que tem alguns trabalhos de colagistas com essa coisa das questões, né, raciais, né, do racismo, que isso está acontecendo com colagem nessa crítica, né, de alguns artistas, até jovens também. Enfim, então, por esse lado, eu acho que acontece, mas certamente não tem o alcance, né, do que tinha antes no meio de comunicação, né? É o que o Samuel estava falando. Hoje está restrito à galeria, né, a um ambiente de arte que não é tão acessado, né, pela população com um efeito tão imediato, né, assim como era, né, no jornal diário, gente. Isso era, né, muito forte. Mas eu acho que tem alguns colagistas que buscam uma crítica social, né, uma crítica política, fazendo esse tipo de trabalho, sim. Filomena, eu falei que a colagem está na galeria, mas eu acho que a colagem, para chegar na galeria, se não fosse o Instagram, olha só, é uma mídia que uma mídia eu saí do Facebook em 2014, final de 2013, início de 2014, depois nunca mais voltei. Mas lá eu não via nada disso publicado lá. Não sei se tem hoje colagistas que publicam lá, tá? Porque eu não tenho mais não sei. no Facebook. Eu tenho, mas... Quando eu cheguei no Instagram, eu comecei a descobrir pessoas. Aí
eu mudei totalmente a minha ideia de Instagram, porque eu comecei a publicar colagem ali. E, de repente, ó, não é novidade, mas todo mundo viu o que foi a colagem na pandemia. E era Instagram. Quando eu falo assim, a colagem hoje está na galeria, porque ela está num certo status, assim, sabe, de arte de novo, né? E eu acho que o Instagram deixa ela, acho que é aberta para um público maior, mas eu acho que ainda ela é muito restrita, porque eu sigo você, você me segue, mas tem um outro que ainda não está vendo a gente, que, né, talvez uma outra mídia, isso poderia, sei lá... Isso é interessante, isso, exatamente. Porque eu estou me lembrando de exposições grandes que tiveram aqui no Mar, por exemplo, sobre aquela enorme, né, daquele romance, mas que é, gente, agora não vou lembrar essas memórias, a coisa sobre né, racismo, aquele romance de uma autora super famosa, gente. O Defeito de Cor. O Defeito de Cor. Que tinha várias obras, né, de todas as técnicas e colagem. Tinha a colagem da Gia, por exemplo, e tinha de outras pessoas. Então, assim, você vê que determinadas exposições temáticas, né, sobre assuntos mais políticos, né, e de crítica social, aparece colagistas ali, obras de colagistas ali. Então, mas não tem esse apelo, né, como era dos cartunistas, dos desenhistas, dos ilustradores, né? Enfim. A Nívia colocou... Oi, desculpa, Filó. O nome da autora é Ana Maria... Ana Maria Gonçalves. E obrigado, Nívia, por ter contribuído. E a Ana Carla Correia falou que essa exposição está lá em São Paulo agora. Quem estiver em São Paulo, aproveite, que realmente é maravilhosa. É isso, gente. Uma pena, mas já está dando quase 2 horas de bate-papo. A gente queria ficar a noite inteira conversando com colagem, bebendo vinho, estando com os amigos todos, todas as amigas da colagem de Brasília, São Paulo, Piauí, todo o Brasil inteiro que, né, tá... a gente tem essa vontade de sempre ter esses bate-papos. Nossa desculpa hoje foi de lançamento da revista, mas sempre é muito bom a gente estar conversando, a gente estar se nutrindo de pessoas muito inteligentes, pessoas muito... Ai, o Chico. Então, é muito importante, e a gente queria agradecer ao Samuel sempre a disponibilidade que ele tem da gente estar junto, dele estar sempre, né, com toda a carreira que ele já tem, com toda a trajetória, e ele está sempre ali, lado a lado, para desenvolver a colagem brasileira, para desenvolver a arte e sempre o pensamento, né, sobre uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Então, Samuel, muito obrigado por estar sempre com a gente. E daqui... Fala, Samuel. Não, eu que agradeço, porque eu amo esses bate-papos, assim, sabe? Ter um grupo para poder falar de colagem. Eu falei, gente, que legal, tem pessoas que querem conversar sobre isso, né? E os outros encontros que já aconteceu, igual eu já falei, eu saio dali assim, ai, que delícia, né? A minha turma, sabe? Aquela coisa assim, pessoas que... Eu estou falando uma coisa que eles estão entendendo e é uma troca, é um aprendizado, isso é muito legal, muito gostoso. Muito obrigado, gente. Que maravilha. Precisando é só chamar, para mandar. Sempre. Nós, Samuel, a gente tem planos com você, tá? Aguenta a mão aí, que a gente tem planos. Eu só queria falar, né, mas eu acho que todo mundo aqui sabe, mas é bom a gente espalhar a palavra, né, de irem no nosso site para baixar a revista, você com seus alunos, para fazer essa cascata, porque o crescimento da revista depende dessa, né, quanto mais ela circular, mais força a gente vai ter para ela crescer, né, para ela ficar aquela revista que todo mundo vai gostar e se orgulhar de ter. Então, assim, vamos espalhar essa palavra da SBC Mag para todo mundo poder baixar e a gente conseguir, quem sabe, no futuro, ter até, né, um apoio para ela e poder realmente expandir. É o nosso desejo. O Filó, olha só a intimidade, Filó. Tá ótimo, adorei.
sabe que eu fiz um negócio um dia desse? Eu peguei o link e mandei, e falei assim, vou te mandar um presente, só que você tem que baixar o presente. Eu amei, porque... Maravilhoso aí, vamos espalhar isso. Dia dos Namorados está aí, manda SBC Mag de presente. Manda o link, foi uma forma de você entregar um presente também, um link, né? Aí o seu presente, baixa aí. Mas é porque tinha me pedido, me indica coisas legais para ver, vou te mandar uma coisa que é um presente, olha. Aí eu mandei o link para a pessoa entrar lá e fazer, né, o login, download, né? Lá, e baixar. E depois me deu o retorno, falei, nossa, amei, nossa, tão diferente do que eu estava imaginando. Muito bom. Que maravilha. E o nosso próximo bate-papo vai ser com o Luiz Gustavo, que também está presente aqui, está presente na nossa revista, ele está sempre conosco também, professor lá de São Paulo. Então é uma pessoa que também tem muito, muito a nos dizer, tem muito que ensinar, e a gente está sempre contando. E agradecer, além ao Samuel, ao Luiz Gustavo, a todos vocês que estiveram presentes até agora nesse domingo, né? Em alguns lugares chovendo, em outros lugares muito calor. E amanhã, segunda-feira, a gente está novamente na batalha. Agradecer o pessoal da Sociedade de Colagem, que está sempre apoiando, está sempre, né, junto nessa nossa missão de não levar o nome da SBC, mas sim levar a colagem brasileira no outro nível, independente, seja qual coletiva, a gente tem que fortalecer a colagem no cenário artístico mesmo, né? Obrigado a Lê, Ana Berenice, Ana Carla Correia, ao Anderson Menezes, Ana Janot, ao Antônio Pinto, ao Chico Gomes, Débora Lima, Filomena, Luiz Gustavo Guimarães, a Luísa Paiva, lá de Brasília, Márcia Albuquerque, a Nívia, aqui do Rio de Janeiro, Pati Pessim, lá de Santa Catarina, Paula Azevedo, muito bem-vinda, Paulo Vitor Tavares, o Richard, grande Richard, Samuel Ellen, inigualável, e a Sara Menezes. Gente, muito obrigado por vocês estarem com a gente, sempre apoiando. Obrigada, obrigada. Obrigada. Gente, beijo enorme. Boa Beijo noite. enorme a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Até breve, até breve. Obrigada. Luiz.